Bom dia, mais um Café com Palavra aqui pelo canal Nova Geração em Cristo. Meu nome é Valentim Mantovani, para você que ainda não me conhece. E pode deixar aí o seu like, seu joinha, não se esqueça. E também compartilhar essa mensagem com seus amigos, seus contatos. E você que ainda não é inscrito no canal, aí abaixo você vai lá em inscrever-se. E aí vai aparecer um sininho também ali, e você pode estar acionando esse sininho e você vai estar sendo lembrado que os nossos vídeos novos estão já postados no YouTube. Nós vamos refletir nesta manhã mais um momento da Palavra do Senhor e nós vamos falar sobre o espelho nessa manhã. Lá em Gênesis, no começo da Bíblia, está em capítulo 1, versículo 26, na parte A, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Somos criados pelo Senhor como o seu próprio reflexo, semelhantes a Ele. E que privilégio, né, para o homem ser feito semelhante ao seu Criador. Que maravilha, né? Que Deus fantástico. E essa semelhança, né, esse espelho foi perdido. Esse reflexo de Deus foi perdido por causa do pecado, da desobediência do homem para com o seu Criador. E quando o homem passa a olhar somente para si, ele cai, quando ele deixa de olhar para o seu Criador. E nós vemos que quando Pedro estava no barco, numa passagem bíblica, e os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, e aí Pedro tenta ir até Jesus, também caminhando, e aí, pela fé, nós vemos que enquanto ele olhava para Cristo, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguiu caminhar alguns passos. Mas a partir do momento que ele olhou para as águas e viu que ele estava caminhando sobre elas, ele caiu, e começou a se afogar. E aí, quando Jesus vem para resgatá-lo. Então nós vemos que quando nós deixamos de olhar para Cristo, o risco é muito grande de uma queda, de nós realmente sairmos fora do caminho. Moisés, no Monte Sinai, ele contemplou a glória do Senhor, quando os israelitas não podiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória de Deus que era refletida na sua face. Porque Moisés teve ali um contato pleno com o próprio Deus no Monte Sinai. O brilho que Moisés viu foi o brilho no qual ele se tornou. Moisés tinha que usar um véu para que o povo pudesse olhar para ele. Não podia deixar o seu rosto descoberto, tamanho era a glória de Deus refletida na sua face. Contemplar a Deus é refletir Ele nas nossas vidas, refletir a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos tem sido feito para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus, já que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos feito aquilo que agrada a Deus, representando o próprio Deus, a sua imagem. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
E será que o nosso corpo tem refletido essa glória de Deus? O que nós temos feito do nosso corpo? Nós temos cuidado do nosso corpo? Será que tudo que nós fazemos realmente tem glorificado ao Senhor? Lá em João, capítulo 14, versos 8 e 9, diz assim: Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vocês caminhavam com Jesus e em todo o tempo Jesus era o reflexo do Pai. Jesus era o próprio Deus. E eles ainda não tinham percebido em tudo que Jesus fazia, em tudo que Jesus orientava. Em Colossenses capítulo 3, verso 17, diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Um homem perdido, fugindo da guerra, numa ilha, ele usa um espelho para enviar sinais de socorro a um navio que passava, ou seja, usava ali um código Morse, o SOS, pedindo socorro, porque ele estava em perigo, estava ali perdido numa ilha. O marinheiro a bordo do navio vê os sinais e envia uma equipe de resgate num bote motorizado. Aquele homem foi salvo porque soube usar o espelho, e o espelho refletiu a mensagem correta de socorro. Então nós somos o espelho que tem que refletir a imagem correta de socorro, de salvação. Nós temos que refletir a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Para aqueles que ainda não estão salvos, para aqueles que ainda não têm amor a Deus, não têm temor, não têm amor, não têm a Cristo. Nós temos que saber usar o espelho, refletir a Deus e não refletir a si mesmo. Lá em Tiago também, no capítulo 1, versículos 23 e 24, diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, quer dizer, se você lê a palavra, ouve, mas não coloca, não reflete essa palavra para aqueles que são próximos seus, para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem a palavra, você está refletindo a si mesmo e não está refletindo a palavra de Deus, não está refletindo aquilo que... Porque se você não está praticando aquilo que você está lendo, você não está refletindo a imagem de Deus que nós somos feitos. Nós temos que refletir a imagem, a mensagem correta, ou a imagem correta, refletir realmente a glória de Deus na nossa vida. As evidências de Cristo em nossas vidas são as imagens que refletimos para o mundo. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que o seu espelho vem refletindo? Ele te condena? Qual é a sua imagem? Que imagem você tem visto?
2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É através do Espírito Santo agindo em nossas vidas que nós conseguimos refletir a imagem do Senhor para o mundo, para o próximo, para aquele que está convivendo conosco. Sabe por que você tem que refletir a Cristo? Porque Deus olha para você e você só não é condenado porque Ele vê a Cristo. Que seu dia seja o reflexo do Senhor para aqueles que o cercam, aqueles que estão aí ao seu redor. Que nós possamos refletir a imagem do Senhor. Que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos realmente reflexo de Deus na vida daqueles que estão conosco todos os dias. Que o nosso reagir seja realmente um reagir condicionado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar em todos os momentos, em todas as atitudes, em todas as nossas reações diárias. Que o seu dia seja de bênçãos e que você possa aí ter essa reflexão compartilhada com os seus amigos. Deixa aí o seu joinha, o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vai inscrever-se. E eu pediria para você deixar aí um comentário abaixo, falando sobre a mensagem de hoje e também sobre o nosso canal, sobre aquilo que você talvez tenha que pedir uma oração, enfim. Converse conosco, deixe aí o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço.